Nas profundezas do espírito humano, um eco primal ressoa, um chamado à ação, à coragem, à conquista. Este é o coração do guerreiro, uma força tão antiga quanto o próprio tempo. É um impulso que transcende épocas e culturas, sussurrando na alma daqueles que ousam enfrentar o desconhecido. A psicologia do guerreiro não nasce da malícia, mas de uma determinação feroz de proteger, defender, superar. É uma tapeçaria complexa, tecida com fios de bravura, resiliência e uma vontade inabalável. Compreender o guerreiro é compreender a própria essência da luta e triunfo humanos. Este ensaio mergulha no coração do guerreiro, explorando as personalidades e momentos históricos que moldaram nossa compreensão deste arquétipo duradouro. Viajaremos através do tempo, testemunhando o cadinho do conflito e a marca indelével que ele deixa na alma humana. Junte-se a mim, enquanto exploramos a psicologia do guerreiro, um legado gravado nos anais da história. A história sussurra seus nomes, guerreiros que se ergueram das cinzas da obscuridade, seus feitos gravados na lenda. Dos campos de batalha ensolarados da antiguidade aos palcos de guerra modernos, suas histórias ecoam através do tempo. Leônidas, o rei espartano, enfrentou o exército persa em Termópilas, sua coragem inabalável um farol de desafio. Joana d'Arc, uma camponesa que ouviu o chamado às armas, uniu as forças francesas com sua fé e determinação inabaláveis. Esses guerreiros, separados pelo tempo e pelas circunstâncias, compartilhavam um espírito inabalável, um fogo que ardia forte diante da adversidade. Suas histórias, transmitidas através de gerações, servem como um testemunho do poder duradouro do espírito humano. Cada guerreiro, um testamento da capacidade humana para coragem e sacrifício. Suas histórias, uma fonte de inspiração e um lembrete do poder duradouro do espírito guerreiro. O campo de batalha, um cadinho de fogo, testa a fibra até mesmo da alma mais corajosa. É no coração do conflito, em meio ao caos e derramamento de sangue, que o espírito do guerreiro é forjado. Imagine as legiões romanas, disciplinadas e inflexíveis, marchando pela Europa, suas formações inabaláveis, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. Imagine o samurai, enfrentando a morte com calma estoica, suas espadas brilhando como relâmpagos de prata na defesa de sua honra. Esses momentos gravados nos anais da história revelam as profundezas da resiliência humana. A psicologia do guerreiro não se resume à agressão, mas à capacidade de enfrentar o medo e a incerteza com determinação inabalável. Trata-se de ir além dos limites da resistência humana, impulsionado por uma causa maior que si mesmo. O cadinho do conflito revela a verdadeira natureza do guerreiro, forjando-o em instrumento de destruição e defesa. O que une esses guerreiros através do tempo e da cultura? Quais traços definem o código do guerreiro? É um código gravado, não em pedra, mas na própria fibra de seu ser. Disciplina, inabalável e absoluta, forma a base do ethos do guerreiro. Lealdade, feroz e inabalável, os liga a seus camaradas e à sua causa. Coragem, não a ausência de medo, mas a vontade de agir apesar dele, os impulsiona para o coração do perigo. Esses traços, aprimorados por meio de treinamento rigoroso e testados nos fogos do conflito, formam os pilares do espírito do guerreiro. São as marcas registradas daqueles que olharam para o abismo e emergiram mais fortes, prontos para enfrentar qualquer desafio. O código do guerreiro não é uma relíquia do passado, mas um conjunto atemporal de princípios que continuam a ressoar no coração daqueles que servem e protegem. Seção 5. Além do campo de batalha. O legado do guerreiro. A influência do guerreiro se estende muito além do campo de batalha, moldando o curso das civilizações.
Suas conquistas redesenharam mapas. Sua liderança inspirou nações e seus sacrifícios asseguraram as liberdades que apreciamos hoje. Considere o Império Romano. Sua vasta extensão um testemunho da disciplina e destreza marcial de suas legiões. Reflita sobre a Revolução Americana, onde cidadãos soldados, movidos por uma crença fervente na liberdade, desafiaram um império. Esses momentos cruciais da história enfatizam o profundo impacto do espírito guerreiro. É um espírito que pode derrubar impérios, incitar revoluções e moldar o destino de nações. O legado do guerreiro, embora frequentemente escrito em sangue e sacrifício, é parte integrante da história humana. Sua coragem, seu sacrifício, sua busca inabalável por uma causa maior do que eles próprios, servem como um farol, iluminando o caminho para um amanhã melhor. Seção 6. A espada de dois gumes, a sombra do guerreiro. No entanto, o caminho do guerreiro não é isento de perigos. Os mesmos traços que os tornam formidáveis na batalha também podem levá-los ao erro. A linha entre coragem e imprudência, entre disciplina e crueldade, pode se confundir no calor do conflito. A história está repleta de contos de advertência, conquistadores cegos pela ambição, sua sede de poder deixando um rastro de devastação em seu caminho. O espírito do guerreiro, desenfreado e irrestrito, pode se tornar uma força de destruição, um turbilhão de caos desencadeado sobre o mundo. Devemos lembrar que o caminho do guerreiro é uma faca de dois gumes. É um caminho que exige vigilância constante, um delicado equilíbrio entre força e compaixão, entre a vontade de conquistar e a sabedoria para saber quando mostrar moderação. O maior desafio do guerreiro não está no campo de batalha, mas dentro de si. A luta para dominar seus demônios internos e controlar seu poder para o bem. Seção 7. O guerreiro interior. Um arquétipo atemporal. O arquétipo do guerreiro, no entanto, não está confinado às páginas dos livros de história ou aos campos de batalha de terras distantes. Ele reside dentro de cada um de nós, uma força primal adormecida, esperando para ser despertada. Todos nós enfrentamos nossas próprias batalhas, nossas próprias lutas internas que exigem coragem, resiliência e um espírito inabalável. Seja superando um obstáculo pessoal, lutando por uma causa em que acreditamos ou simplesmente enfrentando os desafios da vida cotidiana, todos nós temos a capacidade de acessar o guerreiro interior. O espírito guerreiro não é definido pela força física ou destreza marcial, mas pela força de nossas convicções e nossa disposição de lutar pelo que acreditamos. Trata-se de enfrentar nossos medos, superar a adversidade e emergir mais fortes do outro lado. O guerreiro dentro de cada um de nós é uma fonte de potencial inexplorado, uma fonte de força e determinação que pode nos capacitar a viver nossas vidas com propósito e paixão. Seção 8. Um legado gravado no tempo, o impacto duradouro. A psicologia do guerreiro, uma tapeçaria complexa de coragem, disciplina e sacrifício, continua a moldar nosso mundo. Suas histórias nos inspiram, seus sacrifícios nos ensinam humildade e seu legado nos lembra do poder duradouro do espírito humano. Ao navegarmos pelas complexidades do mundo moderno, lutando contra nossas próprias batalhas internas e externas, o espírito guerreiro serve como um farol, guiando-nos em direção a um caminho de coragem, resiliência e determinação inabalável. Honremos sua memória não pela glorificação da guerra, mas pela imitação de suas melhores qualidades. Esforcemo-nos para ser guerreiros da paz, da justiça, da compaixão, lutando por um mundo onde o choque de espadas seja substituído pela harmonia do entendimento. O legado do guerreiro não é de conquista, mas de coragem, resiliência e da crença inabalável em uma causa maior que si mesmo. É um legado que continua a inspirar, desafiar e moldar o mundo em que vivemos hoje.